Nós sempre ouvimos dizer que é extremamente importante ingerir bastante água para se manter saudável e hidratado. Mas por que o nosso organismo precisa tanto de água? Qual a real importância dela para o nosso corpo? Para esclarecer essas dúvidas, nós convidamos o patologista Dr. Ricardo Artigiani. Muito boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo, viu? E por que, doutor, o nosso organismo precisa tanto de água? Porque nós somos, a maior parte da nossa composição corpórea é formada por água. Aproximadamente 60% da composição do corpo humano é água, assim como outros animais. Então, além disso, nós perdemos muita água. Então, nós temos que repor essa água. Então, é fundamental eu ter essa reposição. Agora se fala muito na ingestão de 2 litros de água por dia. De onde que se chegou a esse número e é importante a gente ingerir, afinal de contas? Afinal de contas, quanto de água? Isso não é uma regra fixa. Isso é colocado a partir do quanto que nós perdemos. Nós perdemos aproximadamente, uma pessoa normal perde aproximadamente 2 litros. Nossa! Então, porque é imperceptível. Nós perdemos na urina aproximadamente 1 litro a 1,5 litros por dia e uma boa parte da água é perdida na respiração. Então, a respiração nós perdemos, é totalmente imperceptível, a gente perde aproximadamente 700 a 1 litro por dia. Além da transpiração, além de outras perdas, a transpiração é uma delas. Mas as duas principais são urina e respiração. E aí nós temos que repor essa água. Não é uma regra ter os 2 litros, mas é o quanto mais ou menos uma pessoa normal perde por dia. Agora, doutor, é verdade que a água, ela faz como se fosse uma faxina no nosso corpo? Pelo mesmo modo que nós absorvemos nutrientes também pela alimentação, nós temos que o principal modo de eu ter a eliminação de escórias é com a água, que é pela urina. Então, a urina ela é fundamental porque a água, pela difusão e pela perfusão, ela leva esses nutrientes juntos e eu tenho que ter essa reposição sempre. A perda de água é sempre permanente. Mas, doutor, não é somente bebendo água, né? A gente pode ingerir também alimentos que tenham bastante água. A gente também consegue repor essa água através de alimentos, sucos. Então, nos alimentos eu também tenho água. O grande problema é que eu tenho que ter essa água livre, essa água limpa. Eu tenho que ter ela livre de outros nutrientes ou de sódio, por exemplo, para que pela concentração eu consiga fazer a eliminação. A eliminação é feita pelos rins e é feita com base na concentração. E principalmente eu tenho que resguardar a perda de sódio. Então a água é muito importante para isso. Mas então, doutor, eu não gosto de tomar água. Eu tenho dificuldade de tomar água, me dá enjoo. E eu até tomo, aqui me obrigo a tomar, mas eu não gosto. Então, eu queria saber, o médico uma vez me falou que eu podia tomar sucos, esses sucos baratinhos de pozinho, mesmo, que era a mesma coisa. É a mesma coisa? A mesma coisa não é, mas pode ser, eu acho que numa pessoa normal, que tem a função renal preservada, não tem problema. O que nós temos que levar em conta sempre é que alguns líquidos ou alguns sucos têm uma quantidade maior de sódio que outros. Então, por exemplo, isso é muito mascarado até pelo gosto, até as informações que ele tem em bula. Mas, por exemplo, se você for pegar refrigerantes, o refrigerante diet, ele tem uma concentração muito maior de sódio do que um refrigerante normal. Então, essas informações a gente tem que ter. Se você tem a função renal normal, não tem problema nenhum. Mas, doutor, no caso das pessoas que não gostam tanto assim de beber água, como o leão-lobo, pode consumir, por exemplo, frutas que contenham bastante água, como melancia? Pode consumir frutas, mas ele vai acabar consumindo outro modo dele ter absorção dessa água. Mas ele pode consumir também, não tem problema nenhum. Agora, quando a gente ingere muito sal, a gente fica com mais sede, quer dizer, a gente tem que tomar mais água, né? Isso realmente, por exemplo, faz baixar a pressão? Tomar mais água? Então, o problema é que quando você absorve sal, você necessariamente vai ter sede. E você vai ter que ter uma compensação da absorção desse sal com uma absorção maior de água. Então, você vai procurar líquido. O problema aí é o contrário. Você, quando tiver a quantidade maior de sal, você vai... Tudo que você come ou ingere, ele vai necessariamente para a corrente sanguínea. Então, esse sal e esse líquido vão para a corrente sanguínea e a sua pressão vai aumentar. Um modo de compensar é o rim eliminando isso como urina.
Só que isso tem um período ainda para ser realizado e depende muito da função renal. Certo. Mas para ajudar o funcionamento do rim, Eu o tenho que melhor ingerir mais. é ingerir Eu tenho que ingerir água. para poder levar todos esses nutrientes, que não é só o A gente sódio. ouve dizer, né? Está com a pressão alta, toma bastante água. Já que não está com remédio perto, né? Toma bastante água. Então é isso. E o excesso de água também pode trazer algum malefício? O excesso de água dificilmente, assim, só se for uma quantidade muito grande, mas dificilmente existe uma relação com a absorção, o excesso de ingestão de água. O problema maior mesmo é eu ter a água ser absorvida junto com algum eletrólito, principalmente o sódio, né? Um problema maior também é a hora da ingestão da água, porque vários nutricionistas recomendam para que não se beba líquidos durante a refeição, que isso atrapalha um pouco a função do aparelho digestivo. Isso é porque normalmente você acaba, junto com a refeição, você acaba diluindo esses alimentos e você acaba, inclusive, tendo uma absorção até maior de água. Mas não tem assim... Você pode, durante as refeições, fazer uso de líquidos, não tem problema nenhum. Isso é uma coisa... Com a população que tem... Se você tem a função renal normal, não tem problema nenhum. Agora, como é que se lida com essa retenção de líquido? Porque às vezes, de vez em quando a gente percebe que a gente está com o pé mais inchado, a mão mais inchada. Aí são sintomas, né? Conforme esses sintomas, eles têm diversas causas, mas os sintomas de eu ter uma retenção de líquido, eu ter um inchaço, ele pode ser um reflexo de diversas doenças ou até fisiológico. A gente sabe que na mulher, no período menstrual, ela tem uma retenção maior de água, principalmente antes do período menstrual, 10 dias antes, por causa de alterações hormonais, ela retém mais água, é normal ter isso. No homem, normalmente não tem. Você pode ter esse edema se você tiver alguma alteração ou pressórica ou alguma alteração na função renal. Diversas doenças podem dar isso. Alterações hepáticas, inclusive na própria circulação dos membros. Isso pode ocorrer, por exemplo, com o caso de varizes. Você pode ter acúmulo de líquido na porção inferior dos membros inferiores. Então, assim, depende muito, tem diversas causas para eu ter esse inchaço, que a gente diz popularmente, né? Como é que a gente identifica que o rim não está funcionando bem, quer dizer, além da urina? O que você pode observar, primeiro, os sintomas são um pouco inespecíficos, mas são sintomas que são relacionados com que qualquer clínico consegue fazer um diagnóstico, ou que primeiro se pensa. Primeiro, a pessoa tem um mal-estar. Cefaleia, tem dor de cabeça, edema, pode ter edema e diminuição do jato urinário, diminuição da eliminação de urina. Tá. Então, são os sintomas mais clássicos de alteração da função renal. Está na hora de procurar o médico. Que na hora de procurar o médico, principalmente mal-estar, por aumento da pressão sistêmica. Ô, doutor, já que é tão importante, então, beber água, faz alguma diferença se você, por exemplo, bebe esses 2 litros de uma vez ou se você vai bebendo água ao longo do dia? O que é melhor? O certo, se você tomar os 2 litros uma vez, você vai urinar. Se tiver uma função renal normal, ele vai funcionar como um filtro e vai eliminar esses 2 litros. Agora, o correto é ser durante o dia, porque se eu fizer os 2 litros uma vez só, durante o dia eu ainda vou continuar sentindo sede. Eu não tenho como compensar uma quantidade grande de líquido que eu tome de manhã e no final de tarde ele tenha compensado. Não, eu vou ter que tomar regularmente durante o dia. É seguir o que o organismo pede. Aliás, eu gostei muito dessa frase que o senhor falou. É muito importante a gente, assim, sentiu sede, tem que beber água. É um sinal claro de que está faltando água no organismo. É seguir, acompanhar as necessidades do organismo. Não precisa ter uma regra de tomar os 2 litros, mas se acompanhar a necessidade corpórea de cada um, não tem problema nenhum. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado pela oportunidade. Leão, conta aqui pra gente. Agora é com você.